Olá, a questão é o seguinte: como saber se você é um consumidor consciente? Tá? Bom, esse vídeo eu quero falar sobre isso. Vou usar uma experiência de hoje fazendo compras, uma vez por semana eu saio para aprender um pouquinho e ver na prática como é que eu estou me exercitando em termos de valores sobre as coisas e tal, e hoje foi um dia. Então eu vou compartilhar um pouco dessa reflexão e fica aí para você uma dica no final de como é que você pode fazer isso e revendo como é que você faz compras, por exemplo, num supermercado, né? Muito bem, mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece. Eu te convido a conhecer mais, então te inscreva no canal se não é inscrito ainda, comente, compartilhe, conheça o meu Instagram, o blog e a página no Facebook Sampaio Sucesso Financeiro e também o meu curso Finanças Pessoais. Estamos no mês de novembro e eu decidi colocá-lo no Black Friday, tem um super desconto lá, link na descrição desse vídeo aqui. Muito bem, então, como saber se você é um consumidor consciente, né? Que história é essa? Bom, eu hoje fazendo então essa minha uma horinha de passeio aí, fazendo assim, o exercício de compras, né? Me ocorreu então de falar isso aqui, tá? Que faz parte da minha vida já há bastante tempo. Já fiz até vídeos sobre como comprar em supermercado, toda aquela dica didática de como fazer. Mas hoje, em termos de pensamento, é assim, uma frase para a gente guardar é o seguinte: economizar é muito mais do que comprar algo, de comprar um produto. Economizar, na verdade, é uma forma de pensar antes de fazer alguma compra. Então, não é você, entende? Isso é um negócio que ele tem um processo antes. Como é que a gente pensa? Como é que é aquela fala interna que a gente tem quando está olhando as coisas, tá? E isso vale para lojas, passeio, aquele tour pelos sites da internet de compras e aquele impulso todo. Bem, então isso é um exercício. Em termos de supermercado, então, basicamente, a questão que eu pego hoje, assim, que me ocorreu, assim, um pouco improvisado até, você, então, no primeiro momento, você tem uma lista na mão, normal, uma lista de compras, você vai lá e tal, essas são as coisas que são as necessidades. Bom, e no meio disso, tá, você tem, então, as tentações, tá? Aquelas coisas que se fazem algumas perguntas, né? E as perguntas são, bom, você já tem a lista, mas tem as tentações. No meio disso, tá, você é ameaçado, tá? Imagine que você está caminhando lá, então você é ameaçado. E você vê uma coisa diferente, você pensa, bom, que maravilha, isso aqui eu não tinha visto dessa forma ainda. Então, de repente você compra. Outra coisa, você vê, bom, eu tenho esse modelo, mas eu acho que eu quero renovar, já faz tempo que eu tenho, sem fazer avaliação nenhuma. É tudo uma questão rápida, assim, basicamente emocional, né? E outras coisas você pode dizer assim, bom, mas isso aqui tem esse preço, mas eu mereço. Isso aqui, enfim, milhões de pensamentos vão ocorrendo e vão fazendo você ir elaborando. Se você não está atento, você certamente vai se seduzir, porque tem coisas que dão prazer, né? Comprar dá prazer, tá? Nada contra o prazer. O prazer ele é importante, mas se você estiver consciente, né? Então, de modo geral, dependendo da forma como você está fazendo essa missão aí, você pode não estar consciente. Então, a primeira coisa é só relembrar de como é que nós funcionamos. Nós funcionamos assim, né? Essa é a fase, digamos assim, da tentação. Então você tem lá listado numa primeira ida, uns 5, 10 coisas, enfim. Bom, passou esse dia. Bom, nesse dia, você tem que exercitar o poder de essas coisas que não estavam programadas, de você não ceder à tentação de comprar. Então você passou, mesmo que fique uma vontadezinha. Segunda vez, segundo momento, segunda fase, outro dia, você vai e vê as mesmas coisas e talvez outras coisas. E você vai dizer não novamente. É o exercício da persistência. Terceiro dia, terceira vez, você chegou e aí você vai ver aquelas coisas e mais outras coisas. Bom, mas nesse dia você vai identificar uma ou outra que elas estão se repetindo e continuam dentro de você como importante. Então é o momento de decidir fazer a compra. Tá?
Bom, essa é uma forma de ganhos. E os pontos positivos quando você faz isso, tá, basicamente são que você vai valorizar aquilo que você comprou, você vai ficar feliz e consciente e sabendo que passou um processo antes da escolha da decisão, um processo que você trabalhou dentro de você, você tem certeza que aquilo é importante, que aquilo faz parte, vai fazer parte, você vai usar, você vai ter então aquilo ali com mais valor. Você então, ao mesmo tempo, quando fez isso, você criou um hábito de fazer as coisas não no automático, mas de uma forma pensada. Então criou o hábito, tá? Valorizou aquilo que você escolheu, tá? E você teve resiliência, tá? E com isso, as próximas compras, as próximas situações, aqueles impulsos vão diminuindo, as compras bobas vão deixando de acontecer. Eu sei que tem muita gente que está treinando, nós estamos num mundo aí que as pessoas estão ficando cada vez mais espertas, felizmente, e estão fazendo coisas assim. Enfim, mas é uma forma de fazer e de estar fazendo de forma repetida. Bom, quase chegando ao final, porque isso é um vídeo curto, tem os efeitos, eu pensei nos efeitos então de longo prazo. Então, pequenas atitudes, pequenos valores no dia a dia, quais os efeitos que eles podem dar no longo prazo, em termos de dinheiro, em termos práticos. Então, por exemplo, R$1 por dia, em um ano são R$365. Então, se você economizou R$1 em alguma coisa assim boba, você tem 365 no final do ano, ok? Bom, se for R$10, tá? 3.650, não precisa nem calculadora para fazer essas contas, né? E se fosse R$100, tá? Você teria 36.500, então, no espaço de um ano. Tá? Bom, agora vamos pensar o seguinte, pegar esse valor assim mais ousado de R$100 por dia, 36.500 no ano, você em 10 anos, se você seguir esse processo, sabe quanto que isso representa em 10 anos? Eu fiz a conta aqui, 485 mil, se você usar uma taxa de juros, claro que tem que fazer escolhas de investimentos que paguem isso, e tem vários que é possível fazer, de 6% ao ano, 485 mil. Agora você vai dizer assim, bom, mas R$100 por dia é um absurdo, não se consegue isso, está muito acima das possibilidades. Bom, então R$50 por dia, tá? Isso vai dar no final de 10 anos 242 mil se você fizer isso. Bom, esses são os efeitos práticos de você, então, conseguir fazer esse processo interno de tomada de decisão, de fazer compra, guardar o dinheiro e fazer, então, escolhas inteligentes, escolhas de coisas que vão agregar para você, que vão fazer você, então, melhor, enfim, é o espírito de qualidade, tá? Versus então o custo-benefício, na verdade, tá? Conclusão, nesse vídeo aqui a ideia foi essa, como ser um consumidor consciente, como fazer compras de uma forma então inteligente, tá? E nós vimos então esse processo de autodomínio, de consciência de si mesmo e observando as vontades, ficando atento e ver quanto que isso representa, se você fizer como motivação para uma construção de longo prazo em termos financeiros. Tá bom? Fica aí para você fazer as suas contas e aproveito para pedir para você, então escreva aí como é que você tem tratado isso, como é que está fazendo isso na sua vida, quais são os planos que você tem a partir de vídeos como esse, essa situação, por exemplo, que eu estou relatando, como é que você já está fazendo, em outras palavras, tá bom? Bom, era isso então, até o próximo vídeo, então, sucesso e prosperidade!